Estamos aí, Brasil! Vamos trabalhar agora com um dos aspectos do pronome que diz respeito a algumas contrações que surgem, que aparecem em decorrência dos verbos. Alguns verbos precisam de um ajuste fonético entre o verbo e o pronome que acompanha o verbo. Então, esse pronome ele vai estar substituindo algum complemento do verbo. E é necessário esse ajuste fonético na hora da fala. Só que para isso a gente vai ter algumas regras para esse ajuste fonético. E é bom que você entenda, porque senão o cara confunde o ajuste fonético com o encontro de preposição e pronome, com o encontro de preposição e artigo. E não é isso. É só um ajuste fonético, tá? Vamos abrir aqui, ó, para você entender, enxergar aqui a nossa primeira situação. Quando nós temos esses verbos aí, ó, terminados em RS ou Z. Então, verbos com essa terminação, eles receberão alguns pronomes, estarão acompanhados de alguns pronomes. Os pronomes o, a, os ou as. O que acontece? Eles vão receber o quê? O acréscimo do L. Em quem? No pronome, óbvio. Então, eu tenho o acréscimo do L no pronome. Vamos colocar aqui alguns exemplos para você entender. Ó, vou colocar em vermelho mesmo. Vê-lo é complicado. Calma que eu já vou te explicar a regra toda. Vê-lo é complicado. Opa. Achamo-lo. Eita, Brasil! Na calçada. Deixa eu ver. Não fiz o bolo. Falo agora. Beleza. Eu sei que você já deve estar aí se perguntando. Mas tem alguma coisa errada? Tá faltando alguma coisa aí, professora? Tá faltando, né? Claro que tá faltando. Você já percebeu que tá faltando no verbo. Por quê? Deixa eu pegar outra caneta aqui, ó. Outra cor. Veja só. Vê-lo, achamo-lo e falo, certo? O que eu vou ter aqui no vê-lo? O vê-lo é o verbo qual, gente? Terminação em R, ver. Ali, ó, achamos seria a terminação em S. E faz, né, seria a terminação em Z ali. Agora, o que eu vou ter aqui com esses tipos de estrutura? Acontece que verbos com esses tipos de terminações, vamos abrir aqui, ó. Com esses tipos de terminações, ó, o que acontece? O verbo vai perder a sua letrinha e o pronome ganhará um acréscimo de L. Então, ó, ver, ele é complicado. Dá para escrever assim? Não. Tem que colocar um O. Mas eu posso colocar ver o é complicado? Não. O que acontece? O verbo perde a letrinha e o O aqui ganha a letrinha. Então, vê-lo é complicado. Achamo-lo. Olha só, achamo-lo. De achamos ele na calçada, certo? Ó, o lo corresponde a ele. Achamos ele na calçada. Agora, o que eu vou ter aqui? Terminação do verbo cai e ele ganha aqui o L. Não fiz o bolo. Faço agora, né? Só que faço ele agora. É que esse verbo é irregular. Faço ele agora. Posso colocar faço ele? Não. O que eu coloco? Falo agora, no sentido de fazer alguém, né? Faz agora, falo agora. Mandando, no sentido de ordem, isso daqui. Pode ser, né? O faço ou agora, poderia. Ou faz agora. Mas aí teria... Tira essa coisa aqui, gente. Peraí. Agora não tá funcionando. Deixa. Ó.
Mas o que é que nós teremos aqui, então? Teremos essa questão de cair o Fzinho aqui, o Zzinho ali, e acrescentar aqui o nosso L. Ó, deixa eu te mostrar, quer ver? Vou te mostrar até um outro exemplo. Deixa eu ver se eu consigo apagar tudo isso aqui, Brasil. Consigo. Ó, não fiz o bolo, vírgula, porque não quis fazer o bolo. Não fiz o bolo porque não quis fazer o bolo, entendeu? Melhor, fiz o bolo. Pera, muda. Senão vou ter que mudar, vou ter que colocar a colocação pronominal. Vai acabar com a minha brincadeira. Professora, fiz o bolo melhor. Fiz o bolo, vírgula, porque quis o bolo. Vai. O que eu vou ter aqui, ó? Fica melhor assim, fica mais curtinho. O bolo, certo? S, Z. Esse o bolo corresponde ao o, esse outro bolo também corresponde ao o. Se enquadra certinho na regra. Como é que fica? Filo, porque quilo. Misericórdia. É isso mesmo, Sora? É. Filo porque quilo. Quem é nesse Brasil que fala um negócio desse? Filo porque quilo? Quilo do quê, meu filho? Vai pesar ali na balança? Não, Sora. Não, filo. Não, fila, você quis dizer. Não, filo. Quando é que a pessoa vai conseguir entender que é fiz ele ou alguma coisa, né? Difícil. Mas a gramática assim exige, a escrita, a norma culta assim exige. E as pessoas às vezes não têm essa noção, né? Claro que, não estou dizendo para você, na sua casa, no seu dia a dia, tá ali. Posso falar, professora, fiz o bolo porque eu quis bolo? Pode, meu filho. Só que você tem que saber que a norma culta emprega uma outra estrutura, que é justamente essa que eu coloquei aqui para você. Essa é só uma. Então você percebeu, aqui o verbo ele perde uma letrinha e o pronome ganha outra. Só que existe um outro ajuste fonético. Cuidado aqui, tá? Então, ó, esse lo aqui, esse L, é por causa dessa questão fonética. Existe um outro ajuste fonético, tá aqui, ó, com os verbos terminados em M ou nasais. Já percebeu, já sentiu a pressão, ó? M ou nasais. Por quê? Por causa da nasalização. Quando tem nasalização, a nasalização é um aspecto muito comum na língua portuguesa. Nós falamos muito com nasalização. Tanto que uma das maiores dificuldades para quem aprende a língua portuguesa, um estrangeiro, é justamente nasalizar as palavras. Não é verdade? Quando alguém de outro país vai, pega um americano, pede para ele falar mamãe. Mamãe, que é a coisa mais nasalizada que a gente tem. Mamãe. Ele fala como? Mamai. Mamai. Por quê? Não consegue, ele é oral, ó. Mamai. Sai tudo pela boca. Não sai nada pelas fossas nasais. Mamãe. Percebeu? Então a gente tem uma estrutura fonética diferente. Os verbos terminados em M ou com essas estruturas nasais, que é o caso do ão, por exemplo, a gente tem que fazer alguma alteração. Que alteração é essa? Olha aí, vamos encher a nossa tela aqui, ó. Terminados em M ou nasais, o que que vai acontecer? Eu tenho o acréscimo de... Opa! Quase saiu. O acréscimo de N. Acréscimo de N, sim, vamos colocar aqui alguns exemplos para você. Põe ela, né? Ou acharam elas. Ou
tem eles, percebeu? Então, ó, vamos aqui, ó. Nessas estruturas, eu tenho uma nasalização no põe, né? Vou pegar aqui o... Tem uma nasalização aqui no põe. Tá percebendo? O verbo não perde nada. Tem a nasalização no põe e aqui o na, que ganha o a, que ganha o n. Acharam-nas. Aqui eu tenho a terminação em m. E tem-nos. Aqui eu tenho a terminação em m também. Então, eu tenho aqui as duas situações, tá? Ocorre o quê? Cuidado, porque tem gente que confunde na, que é o em mais o a, com o na, que simplesmente é o meu pronome oblíquo. Cuidado. Esse na aqui, deixa eu pegar a caneta de novo, outra cor. Esse na aqui, ó, ele separa, percebeu? Esse na aqui, ele não vai separar, ele é todo junto, ele é um pronome, tá? Então, cuidado, porque é escrito da mesma forma, e às vezes a banca coloca uma questãozinha só para confundir tua cabeça, só para você achar que tá errado, que aquilo ali não tá certo, que tem algum problema ali, ou então que tá julgando errado, e não, você tá certinho, existem dois tipos de na, tá bom? Então, cuidado com esse tipo de estrutura. Ok, fechou aqui as nossas chamadas formas de contração dos pronomes oblíquos. Então, terminações RSZ, perde a última letra, ganha um L, o O e o A, ou os e o As. E aqui, quando nós temos a terminação de verbo em M ou nasal, o verbo não perde nada, mas o pronome ganha um N, tá? E aqui eu coloquei só o na, o nos, né, também, mas tanto faz, singular ou plural, continua igual, só vai ganhar esse Nzinho. Combinado? Combinado, beleza? Vamos seguir aqui, ó. Vamos falar um pouquinho dessa contração. Deixa eu abrir aqui para você enxergar bem a nossa tabelinha. Nós temos essa contração dos nossos oblíquos átonos. Os pronomes oblíquos átonos. Já que a gente falou ali sobre uma questão fonética, de adaptação fonética, aqui, gente, nós temos algumas contrações com relação a essa junção do pronome. Você vai falar, meu Deus, mas é que é uma coisa muito esquisita. Gente, olha aqui. Eu tenho junção de me e o, que vai dar mo. Misericórdia, sério? Sim. Nos mais o, que é o no ou lo, né? O t mais o, to. O vos mais o, volo. O lhe mais o lho. Esse aqui aparece bastante. Principalmente em quem? Machado de Assis adora. O a mais o me mais o a, ma. Olha que bonitinho. Nos mais a, nola. T mais a, tá. Vos mais a, vola. E o lhe mais a, lhá. Então, eu destaquei aqui, ó, aqueles que você encontrará com mais frequência. Vou colocar uns exemplos em ação para que você veja como que eles aparecem. Ó, deixa eu colocar aqui. Entreguei. Vou pegar um verbo que possibilite isso, né? Deixa eu escrever direito. Entreguei. Eita! Entreguei o bilhete. Tá subindo a serra, né? Não vai subir mais. O bilhete a ele. Então, eu entreguei o bilhete a ele. Veja só, vamos fazer essa análise aqui primeiro comigo, ok? Vamos fazer essa análisezinha aqui primeiro. Ó, entreguei o bilhete a ele. Tá bem grande aí para você enxergar bem. Deixa eu pegar o... Entreguei. Entreguei o quê? O bilhete. Primeira coisa que eu entreguei. O bilhete. O bilhete é um substantivo masculino que está aqui antecedido do artigo, que corresponde a qual pessoa? Corresponde à terceira pessoa do singular, ele. Qual que é o pronome oblíquo que corresponde aqui? É o, certo? Entreguei o a ele. A ele é a minha outra estrutura, é o meu pronome oblíquo tônico. Por quê? Porque eu tenho ele, que está antecedido pela preposição ali, né? A ele. Então, aquele a.
Aqui, ó, eu sei que esse a é preposição. Beleza. Quem corresponde? Corresponde a quem? Esse a ele. A ele corresponde lá, a gente já sabe que tem como referência esse nosso ele. A diferença é, eu não posso representá-lo com o o. Por quê? O o, ele não carrega a preposição. O pronome oblíquo átono que carrega a preposição, que está ali naquela terceira pessoa, é o nosso lhe. É o nosso lhe. Então, entreguei-lhe o bilhete, por exemplo. Ou entregou-o a ele, por exemplo. Agora, quando eu tenho os dois substituídos por pronome, eu vou ter que juntar. Como é que ficaria? Seria o bilhete que foi entregue a ele. Seria, ó, coloca aí, ó. Entreguei-lhe. Entreguei-lhe. Por que lhe, professora? Porque juntou o lhe do a ele com o do bilhete. Do bilhete. Do bilhete. E aí você tem o quê? Entreguei-lhe. Né? Misericórdia. Quer dizer que eu tenho aí dois complementos do verbo numa única estrutura. É uma estrutura que apresenta uma contração, tá? Então, esses pronomes, eles podem sofrer essa contração. Deixa eu colocar mais um exemplo aqui para você. Vamos encher a tela aqui. Mudar a nossa cor. Boto o azul de novo. Ela paga a mim a conta. Ela paga a mim a conta. Vamos pegar a caneta vermelha. Ela paga a mim a conta. Calma aí, deixa eu abrir aqui. Pronto. Ela paga a minha conta. A mim e a conta. Como é que vai ficar essa estrutura? O a mim eu sei que corresponde a eu, né? Ao eu. Ela paga eu? Não dá, né? O eu só pode ser o quê? Só pode ser sujeito. Então não dá para ser ela paga eu. Ok. Ela paga a mim? Não dá. Preciso do quê? Da preposição. Ah, mas dá para ser ela paga a me a conta. Não daria, professora? Daria. Esse a mim, eu posso substituir o quê? Pelo me. Ela paga-me a conta. A conta, ela paga a mim. Esse me corresponde a esse a mim. Pode ser? Pode. Agora, a conta é quem? É ela. Aquele a não é preposição, porque a preposição já está antes do mim. Aquele a que está antecedendo conta é só o artigo, né? Então, ele não tem função nenhuma ali, ele só está acompanhando, só está concordando. Agora, a quem corresponde esse a conta? Lá naquela linha que a gente pensou dos pronomes. Corresponde a ela, a conta, certo? Quem é ela sem preposição no nosso pronome oblíquo? É o a, certo? Então, eu tenho aqui a junção do pronome oblíquo me com o pronome oblíquo a. Ela paga ma ou, ó, só para ficar melhor foneticamente. Não vai ficar tão melhor, mas vai ficar um pouco melhor. Ela ma paga. Deixa eu dar absorve isso daí, ó. Sangue de Jesus tem poder, Senhor. Absorve esse negócio aí, meu filho. Ela ma paga. Professora, se alguém fala um jan desse negócio pra mim, eu vou falar, tá, o que você, tá burro? Ficou burro agora? Emburreceu? O que ma? O que é ma, meu filho? Ma, eu vou te dizer, ma é essa junção, meu filho, do me com o a. Então, eu tenho duas coisas ali, óbvio, vai comigo. Você, para entender isso aqui, você tem que ter contexto. Para fazer essa substituição, tem que ter contexto. Nenhuma banca vai colocar isso, ela me paga. Não, vai precisar ter contexto para você saber que o me corresponde a alguém, que esse a corresponde a alguma coisa. Então, você vai ter contexto. É possível que a gente tenha questões que envolvam substituição.
Aí, beleza, porque você já vai ter a referência para poder fazer essa substituição, do jeito que a gente tem aqui. Eu coloquei a referência para você. Ela paga a mim a conta. Você tem a referência para saber quem é o a mim e quem é a conta. Aí, quando aparece o má, você já, opa, isso aqui é o a mim e a conta que juntou. A banca não vai jogar o má direto para você sem contextualizar. Não vai fazer isso. Então, nada de ficar de mimimi aí, de chororô. Eu não vou entender não, que o português é muito difícil, porque a minha mãe falou. Não vai com isso, não. Pode parar com esse negócio aí. Precisa ter contexto. Hoje, o que eu quero que você entenda, que você perceba, que existe essa possibilidade de juntar. E aí eu vou ter duas coisas em uma estrutura micro. Você percebeu que é o M e o A? E trazem duas ideias ao mesmo tempo ali, né? Então, nada de ter medo aí, pensar, meu Deus do céu, e agora é difícil. Não. Você tem que saber que isso existe, que isso é possível. Sabe? Por qual razão também? Bancas gostam muito de cânones da literatura. Textos literários como textos de apoio. Quem é o campeão? Meu querido amado, idolatrado, que mora no fundo do coração da minha alma, que sempre é o que mais cai em provas de concurso neste Brasil baronil. Quem? Ele, Machadinho. Exatamente, Machado de Assis. Pensa no campeão mundial de colocação pronominal, de uso de pronome oblíquo átono de sujeito acusativo. Quem é? Que está lá no livro dos recordes. Guinness, ele, Machado de Assis. Então, você tem que saber que isso daqui existe. A banca pode ser muito cruel, mas, meu filho, FGV, FCC, CESP-UNB, tá para nascer coisa mais cruel que essas bancas. Então, se quiser complicar, vai colocar um texto desse tipo também. E, ó, vou te dizer, se eu fosse a banca, eu colocaria, só para ver o mal. Só para ver o mal, para ver, vamos ver, sabe português? Então vamos ver se conhece esse cara aqui, ó, sobrenome Assis, vamos ver se você conhece. Tá? Então, presta atenção, essas estruturas existem, não são tão comuns, mas elas aparecem, você tem que estar preparado, beleza? Ok, vamos para dois pontos aqui, um ponto importante, que é pegadinha para muita gente. Ó, olha aqui, ó. Para eu e para mim. Para eu e para mim. Para eu e para mim. Ô, meu filho, todo mundo fala o quê? Não, senhora, para mim tá errado, senhora. Porque é para eu fazer, para eu comer, para eu brincar, para eu estudar. Porque mim não conjuga verbo, senhora. E eu vou dizer, você tá certo em partes, né? Mas não é bem assim. Vamos abrir aqui, vou colocar uma estrutura que você já vai entender. Ó, vou colocar duas situações. Deixa eu tirar essa cor, vou colocar aqui pretinho, ó. Leve isso para mim. Ok, leve isso para mim. É importante para mim participar. E João perguntou para eu responder. Olha só. Abre nossos talitos. Abre aí. Leve isso para mim. É importante para mim participar. João perguntou para eu responder. Ok. O que a gente vai ter aqui? A gente vai ter aqui várias possibilidades. Eu primeiro quero destacar, vamos pegar o marca-texto. Não, preto não dá, né, Brasil? Marca-texto amarelo. Ó. Para mim. Para mim. Para eu. E a pergunta aí para você é, tá tudo certo, tá tudo errado? Como é que funciona esse negócio aí? Olha aqui. Vou pegar a caneta vermelha de novo para você acompanhar. Canetita. Ô, miserável, cadê a caneta? Aqui. Caneta vermelha. Calma que vai. Agora vai. Foi. Leve isso para mim. Então, ó, leve isso para mim. Você, né? No caso, o tu, que na verdade a gente usa você no lugar.
Leve, 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 o quê? Isso, tá completando o verbo. Para mim. Veja que esse para mim aqui não exerce função de sujeito, não tem nada a ver aqui com ideia de sujeito. Tá no final, inclusive, aqui de uma oração. Geralmente a gente utiliza como? Para mim, no final das orações, tá? Tá aqui, ó, no final. Tá tudo certo. Agora, olha a estrutura. Eu quero que você olhe as duas estruturas de baixo. Vou abrir para você enxergar, ó. Você tem para mim participar e para eu responder. A diferença tá não nisso daqui, ó, nessa parte aqui, ó. Que essa parte do para mim participar e para eu responder, ela é igual. Onde que vai estar a diferença? O que importa de verdade? Aquilo que importa tá aqui, ó. É importante e João perguntou. É isso daqui, tá? É importante e João perguntou. Olha só, é verbo de ligação. Importante, predicativo do sujeito. O que está faltando aqui? O meu sujeito. O meu sujeito é o verbo que está aqui, ó, gente. Participar. Participar é importante. É importante participar. Percebeu? Esquece aquele para mim. Agora, João perguntou. Quem perguntou? João, sujeito. Perguntou aqui. Veja só. João perguntou alguma coisa. Ou pode quem pergunta alguma coisa, ou quem pergunta. Nesse caso, não teria um complemento. João perguntou para eu responder. Veja que responder. Quem é que vai responder? É o João ou é o eu? É o João que vai responder? Não, João perguntou. Quem vai responder? Eu. Então, o eu aqui, ó, nesse caso é o sujeito do verbo. Percebeu? O que eu quero dizer com isso para você? Quero dizer que essa primeira estrutura eu posso, inclusive, retirar, ó. Tá vendo? Eu posso retirar, ó. É importante participar para mim. Para mim é importante participar. É importante participar para mim no final. Tá vendo? Eu posso retirar. A minha segunda estrutura não dá. Por que eu não posso retirar daqui esse para eu? Porque o eu, ó, ele é sujeito do responder. Ele tem que ficar do lado. Não posso tirar ele daqui. E se ele é sujeito, eu posso trocar o eu por mim? Claro que não. Mim não é sujeito. Professora, mas aqui eu tenho uma preposição. Meu sujeito não estaria preposicionado? Negativo aqui. Ele não faz parte aqui do núcleo do meu sujeito, tá? Ele não faz parte. João perguntou para eu responder. Então, isso daqui é uma outra estrutura. Aqui já tá com muita cor aqui. Vamos pegar outra cor. Essa daqui, ó, é uma outra estrutura, entendeu? Então, todas essas estruturas estão corretas? Todas essas construções estão corretas? Todas elas estão corretas, tá? Então, cuidado. Aquele mim antes, como tá ali, ó, para mim, participar, porque ele tá antes do infinitivo, né? A galera pensa, preposição mim infinitivo tá errado, tá errado. Não quando esse sujeito ali for a própria oração, que é o participar. Então, não está errado, não. Ele pode estar introduzido, sim. Todas as vezes que eu consigo deslocar esse para mim, quer dizer que ele não é um elemento ali essencial. O eu, ele é sujeito, elemento essencial, não consigo deslocar. O para mim, ele não é essencial, ele é acessório. Então, eu posso colocar no começo, eu posso colocar no meio, eu posso colocar no final, que ó, não vai haver a menor diferença, não vai fazer nenhum problema, tá? Então, tanto faz aqui a posição que eu colocaria. Agora, no de baixo, no para eu responder, aí não daria para deslocar. Por quê? Porque o eu tem que estar do ladinho do responder, né? Por qual razão? Porque ele é sujeito. Então, cuidado. Para eu e para mim, existem situações diferentes. E aqui, pessoal, e aqui, ó, temos ainda o com nós e o conosco. Misericórdia, existe com nós? Existe sim, vou te mostrar. Vou colocar aqui 2 exemplitos, ó. Pode ser de verde mesmo, né? Vamos colocar de verde mesmo. Venha com nós todos para a praia.
e venha conosco para a praia. E qual vai ser a diferença aqui, gente? Qual vai ser a diferença? Venha com nós todos para a praia, venha conosco para a praia. Tá aqui, ó. A gente vai ter ali na primeira situação, vou pegar outra caneta aqui, ó. O todos. O todos é como se fosse um determinante. Venha com nós todos, venha com nós três, venha com nós dois. Tá vendo? É um determinante. Então, quando eu tenho um determinante, eu uso com nós. Agora, quando eu não tenho, eu uso conosco. Venha conosco para a praia. Aqui sim. Não daria para ser, professora, venha com nós para a praia? Não, não. Com nós só se houver determinante. Quando não há o determinante, eu uso conosco, que é o com nós. Só que a construção contraída da preposição com e o pronome é nós. Então, conosco seria esse com nós, mas com escritas diferentes. Então, as duas possibilidades existem, combinado? As duas possibilidades existem. Beleza, acabou? Claro que não, tem muita coisa para pronome. Dá uma segurada aí que a gente já volta.